Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, sou analista de valores imobiliários. Hoje a gente vai falar sobre a Camil de novo. Eu não largo a Camil de jeito nenhum. É a empresa menos apreciada nesse canal que mais tem vídeo, simplesmente porque eles divulgam num calendário totalmente fora do compasso das outras empresas, né? Eles têm um ano calendário diferente, então a gente vai ver agora o resultado do fechamento do ano 2021, né? Terminou agora. E por isso que saiu depois de todo mundo, porque o fechamento do resultado anual, a empresa tem até 90 dias para divulgar, enquanto os trimestrais é 45. É por isso que ela está sempre fora. Aí acaba que não tem tanta novidade, então vamos de Camil mesmo. Quem sabe, eu tô dando chance aí pra galera que é fã da Camil se redimir, né? Quem sabe ela vem com resultado bom. A Wiz já veio melhorzinha, por que não a Camil? Bom, vamos analisar o ano, tá? Já que é o resultado fechado anual, geralmente a gente faz análise do ano, que é mais interessante que trimestre a trimestre, pode ter impactos mais pontuais e tal, né? Ver o ano fechado geralmente é mais interessante pensando no longo prazo. Enfim, a Camil, a hora que a gente for ver lá a receita, se for ver, ela evoluiu bem, assim, uns 20% no ano. O grande problema, né, não foi tão bom assim, que esse ganho veio principalmente de preço e não de volume, ou seja, não é que ela tá vendo que cresceu a receita porque ela tá vendendo mais e abre espaço para ela ganhar mais. Não, cresceu a receita porque ela vendeu mais caro. Aí você pode falar, não, mas não dá no mesmo? Não necessariamente, porque como ela não participa de muita transformação, assim, o preço que ela vai vender vai ser muito próximo do que ela vai comprar, né? O spread dela não varia muito, porque não tem uma transformação muito grande. Então, assim, ela vendeu mais caro, mas ela comprou mais caro também. A gente vai ver que receita subiu, CPV subiu. Então, né, um resultado, você olha, o top line parece bom, mas no EBITDA ajustado você já vê que caiu, né, no contra-ano, com pressão de margem, né? Tá vendo um resultado fraco. Isso porque ela teve na pandemia, durante o processo da pandemia, ela deu uma subidinha de patamar mesmo, né? Ela acabou se colocando ali com um resultado um pouco mais forte e agora tá acomodando. Faz tempo já, acho que foi mais de um ano que tá acomodando aos poucos o resultado dela. O 2020, 2021 foi forte, agora não lembro. Mas enfim, é o que eu sempre falo da Camil aqui. Não é que ela seja ruim, brincadeiras à parte. É uma empresa ruim, só não é interessante. Ela não tem aquilo que a gente procura, as vantagens competitivas, que eu falei lá na aulinha, né, na aula 4, já perdi o número das aulas. Essa aqui é uma empresa diferente, dinâmica, que tem um diferencial, que consegue agregar valor para subir de patamar e levar o seu patrimônio junto, né? Camil não parece ser essa empresa. É uma empresa que faz literalmente o feijão com arroz, tá? Enfim, aqui tem os destaques, vamos ver item por item, conforme a gente for passando. Tem que ficar de olho na dívida e tudo mais. Olhando aqui o resuminho da DRE, agora vocês sabem ver a DRE direitinho, né? Na verdade, aqui é só os principais itens. A gente vai ver aquilo que eu comentei. Em termos de receita, uma evolução, né? Seja qual for a comparação. Aqui é mais interessante olhar, né? Eu gosto de aproveitar o anual para olhar o ano fechado. Não foi nada de muito diferente aqui também nos outros períodos. E com o terceiro tri, esse tipo de negócio pode ser bem sazonal, né? Então não faz tanto sentido. Eu gosto de olhar isso aqui, né, no momento. Então aquilo, pareceu bom, receita subiu, mas o CPV subiu igual, né? Então o lucro bruto, né, subiu muito menos, com perda de margem. Na EBITDA, né, quase veio flat, no ajustado caiu, a gente viu, perdeu acho que 2,5 pontos de margem, né? O lucro líquido ali continuou, mas logo mais a gente deve ver uma pressão maior pelo resultado financeiro, tá? Então dá um resultado bem a cara da Camil, né? Bem fraco. Então, o que mais? Volumes, vamos ver aqui os destaques. Tem muito texto desse resultado dela, tá? Multinacional brasileira, aquisições, cuidado, eu falei na aulinha lá, cuidado para não cair nas historinhas, né? Defensivo e não sei o que, crescimento de forma orgânica, expansão. Na América do Sul, de fato, eles estão crescendo. E no Brasil, eles diversificaram um pouco as linhas de produtos, né? Então, começaram a trabalhar com café, com massas. Cadê aqui, ó? Santa Malha de massas. Mas a gente já vai ver, ainda é muito pouquinho. Não é nada, assim, que vai influenciar diretamente no resultado da empresa, tá? Pelo menos não por enquanto.
Blá, 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 aqui SG, stakeholders, não sei o que, não sei o que lá, não sei quanto. Muito texto. Vamos para os números, que é onde a gente... Nossa, ainda não, ainda tem outros comunicados e pacto da ONU. Ela entrou agora. Não... Ah, não, o café foi já faz um ano. Massas também já faz um tempinho. ESG, blá blá blá, e blá blá blá, e meio ambiente, bora. Não que não seja importante, tá? Essa parte ESG, meio ambiente, sempre falo aqui, é relevante. Só que eu não tenho nada a acrescentar aqui, enfim. Não sei nem avaliar a relevância das informações. Pronto, chegamos onde nos interessa, onde a gente está acostumado, a gente sabe, né, navegar. Resultados, né? Então, primeiro aqui tem uma evolução, eles mostram por volume, tá? E aqui a gente vê justamente o que eu falei. No ano contra ano, o volume ficou estável, basicamente, né? 2% a mais só, bem pouquinho. No trimestre tem um aumento maior de volume, mas esse quarto tri tá bem fraco. Né? Provavelmente é uma base de comparação ruim, né? Porque é nos acumulados dos anos, e a gente viu em relação ao terceiro tri, que é o imediatamente anterior, também veio mais ou menos isso, né? Então, provavelmente isso aqui é uma base de comparação mais fraca. Acho que ainda não tinha algumas das aquisições, sei lá. Enfim, focando aqui, receita flat, dá para ver alguma coisinha assim de mix, nada muito expressivo, né? Enfim, internacional reduziu um pouco de volume, mas a gente vai ver que ganhou um preço, o arroz aqui melhorou. Então, aqui dá pra gente já ver nesse gráfico da direita, ou aqui, tanto faz, se você preferir o gráfico de pizza ou de coluna, o que realmente pesa para Camil, né? Principalmente arroz, tá? É o principal produto dela. Açúcar também é importante. Internacional não é um produto, óbvio, internacional, né? A operação internacional dela, que é principalmente no Uruguai. E é claro, né? Vai ter arroz no Equador, cada lugar vai ter uma outra coisa. Então dá para dizer assim com tranquilidade que a Camil, o principal produto é o arroz, depois o açúcar, a operação no Uruguai principalmente. Porque assim, o resto é muito pouco, né? Feijão, pescados, massa, né? 1%, 3%, 5%. Não é isso que vai fazer a diferença da empresa, tá? Não por enquanto. Outra coisa interessante foi que aumentou bastante a participação internacional, né? Volume. Bem legal, porque, né? É sempre interessante você ter uma operação fora do Brasil, você sai um pouco do risco específico geográfico, pode aproveitar uma oportunidade, né? Eu acho legal isso aqui. Só achei estranho que aqui reduziu. Enfim, nunca saberemos. Olha lá, mais destaques, né? Brasil, blá blá blá. Eles começam pelo arroz, que é o principal produto, que a gente vê mais ou menos aquilo que eu tinha comentado, né? O arroz até que aumentou um pouco o volume no ano, né? Não aumentou tanto assim. Ou, desculpa, não ficou flat, né? Aumentou um pouquinho o arroz, mas o preço também não aumentou tanto. Eles falaram alguma coisa de crescimento de 2 dígitos. Pô, o que custa botar o número, né? 2 dígitos pode ser 10 ou pode ser 30%. Pô, dá uma diferença grande. Enfim. Deixa pra lá. Então, a principal marca é a própria marca Camil, mas tem outras menores. Aí feijão, ficar olhando feijão, pescado, é perder tempo, né? Porque é uma participação pequena, não tem nada demais acontecendo também. O açúcar dá pra gente ver bem aquilo que eu falei. Então, em termos de volume, ficou flat, 0,1%, mas o preço subiu bastante. Qual que é o problema, né? Que não é só preço que contribuiu para a margem dela, né? Ela pagou mais caro também pagou bastante a mais. Então, no final das contas, né, tem um aumento na receita, mas que não se reflete depois no operacional. Aqui as vendas parecem que não estão tão boas, manutenção da marca União, que é a principal marca. Cara, pescados e massa, irrelevante. Olha o buraco que ela tá se metendo, hein? Vai mexer com trigo aí, a galera da M. Dias tem uns recados para dar aí pra Camil começar a trabalhar. Mas a gente viu, é pouquinho, 3%, 2%. Não vai mudar nada. No internacional, né, juntando tudo é relevante, principalmente o Uruguai, a principal operação. Que ali, né, até veio crescendo, não sei, de verdade. Apesar de ter bastante vídeo da Camil no canal, eu não acompanho ela tão de perto. Não sei como é a base de comparação aqui. Mas parece que o internacional é que foi, né, interessante no ano. Os outros países é bem pouquinho também, tá? Tem um gráfico aqui, a gente vai ver em algum lugar esse mix.
Enfim, continuando aqui com o top line, né? Continuando a escola dos gráficos fora de escala. Mas enfim, aqui eu tenho que defender a Camil, tá? A Camil fez direitinho. Esses dois tracinhos, para quem não sabe, ó, né, é o sinal para você mostrar que tá fora de escala. A Camil fez perfeito, o que a dona Renner e outras aí não fizeram, tá? Então eles estão corretos. Mas também não custava nada botar o gráfico em escala, nem é um aumento tão relevante, né? Porque você olha aqui, parece que são uns 30%, né? Um terço. Mas na verdade foi 20%, né? Que é 20%. E veio tudo de preço, basicamente, né? Volume não mexeu, o câmbio também não teve alteração. Então foi um crescimento de receita baseado no aumento do preço do produto. Qual que é o problema? Que o custo desses produtos cresceu na mesma linha aqui, né? 23%. Na verdade, isso aqui é do trimestre, cadê o no ano? Aqui ó, no ano. Os custos subiram 24%, na verdade subiu mais do que a receita, ou seja, ela perdeu margem bruta, que já não é grandes coisas, né? É uns 20% de margem bruta dela, mais ou menos, e veio 18%, né? Já começa a ficar bem apertado, difícil sobrar dinheiro no final. Então é isso, né? Parece que veio bom a receita, mas não é muito interessante. Resultado, a gente já viu, o lucro bruto cresceu modesto 7%, mas sim, não é nem esse o problema. Mas perdeu margem, né? E para uma empresa de margem baixa, você perder margem bruta lá de largada é delicado, assim, acaba comprometendo o resto do resultado. O SG&A seguiu subindo e aqui vou defender a Camil de novo, tá? Eu tô defendendo demais ela. Quando você está no momento desse de muitas aquisições ou merging acquisitions, é normal ter um aumento mesmo de SG&A, né? Você está comprando uma outra empresa inteira, você bota os gastos dela inteiro dentro do teu balanço, né? Então, com o tempo você vai, tem duas pessoas fazendo a mesma coisa, né? Você diminui, você vai ajustando, afinando um pouco esses gastos. Então, nesse momento é normal subir um pouco, né? Um pouco acima da receita, mas de qualquer forma não é muito bom, né? Que aqui ela poderia estar ganhando um pouquinho mais de eficiência e não veio. Aqui no ano já é bem mais modesto. Esse quarto tri foi diferente, o quarto tri de 2020. A comparação aqui fica muito estranha. No ano já é um crescimento ok, já é 17%, 18%, tá bom. Até deu uma diluidinha em relação à receita. Não é esse o problema da Camil, né? Outras receitas, blá blá blá. Mas a gente viu, né? Lucro bruto modesto, com o aumento de custos, leva a uma queda no EBITDA, né? O ajustado caiu 7%, cadê? Ué, não era 7%? Eu já não lembro mais. Mas caiu um pouco o EBITDA e perdeu 2,5 pontos de margem. É relevante, porque é 8 de margem, tá? Quando você tem 60 de margem, perder 2 pontos não é nada. Quando você tem 8, perder 2,5 é mais que, né, mais que um quarto da margem. Blá, 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 blá. Você vê que eles nem detalham tanto, né? Enfim. Resultado financeiro aqui acende um alertinha para dona Camil, né? Porque a dívida deu uma aumentada, tá na casa de 2 vezes do EBITDA, a gente já vai lá ver. Não é uma dívida péssima, mas estou repetindo, uma coisa que eu tenho falado bastante recentemente. Com esse novo patamar de juros, de Selic, de CDI, qualquer dívida começa a pesar, principalmente quando você tem uma empresa igual a ela, que tem margem baixa, que já não é aquelas coisas operacional. O resultado financeiro começa a comer mais, né? Começa a apertar mais, tá? Enfim, imposto, não tem muito o que fazer. Ó, a aulinha de DRE, né? Perfeitinha. Os caras vão item por item comentando. Complementa bem a aula de quinta-feira. Em lucro líquido, ele até cresceu bastante, mas teve alguma coisa na conciliação aí que deve ter puxado, porque a gente viu o operacional veio fraco, né? Com o resultado financeiro pior também. Então, não sei exatamente o que foi, tributário e tal, mas a questão é que no ano, né, ficou flat, com perda de margem, já uma margem bem apertada, 5,3. Enfim, que mais? Volume, isso aqui a gente já viu, né? Tudo, acho que talvez esteja aberto aqui por produto. Os preços. Que eles sempre falam do mercado como um todo. Não tem muito o que a gente mostrar aqui, porque acaba que a Camil acaba vendendo o produto dela, assim, né? Numa margem muito parecida em relação aos custos, né? Então, muita gente achou quando teve ou começou a aumentar muito o preço dos alimentos, falou, não, agora a Camil vai voar. Acaba que não faz muita diferença, porque ela também compra bem mais caro, né?
arroz, aqui evolução das vendas e... Não sei o que é o vermelhinho. Ah, não, é o share. Isso aqui é bom, né? Ter um share crescente é sempre bom. Feijão, eu falei, nem vale a pena gastar tempo, só 5%. Açúcar já é mais relevante, o açúcar tá meio difícil o mercado também. Pescados subiu muito o preço, hein? Era uns 14, 15 aí de média, foi para 22. Mais 2% da empresa. Massas também é pouquinho. Cadê massas? Massas é isso aqui, né? 3. Alimentício internacional. Aqui que dá pra gente ver um pouquinho o mix, né? Então, Uruguai é o principal de longe, né? 75% dos resultados da empresa. Então, acaba que o Uruguai, sim, faz diferença acompanhar, né? Os outros é bem pouquinho também. Porque é 10, 11% dos 30 e poucos que é internacional, né? Então, é bem pouco. Agora, o Uruguai não, né? Esse já é relevante ali junto com o açúcar, mais ou menos. Enfim, vocês têm muita novidade aqui. O volume cresceu bastante e tal. Quer dizer, no ano caiu, no trimestre subiu. Deve ter sazonalidade, né? Concentração de vendas no semestre. Preço bruto, mais ou menos subiu no ano, mas aqui em flat, mas em dólar, aí tem câmbio. Aí os outros países não vale a pena ver também, né? Muito pouco. De pouco. Muito poucos por cento de poucos por cento. A DRE bonitinha deles lá, né? Pra complementar a aula de quinta, né? Bem simplesinha, perfeitinho, né? Usando o EBIT como lucro operacional, beleza. Acho que a gente já viu tudo aqui, né? Evolução da receita, mas foi acompanhada pela evolução no custo, né, dos produtos. Então levou um crescimento de lucro. No ano cresceu. No último trimestre que caiu, mas no ano cresceu, mas perdeu bastante margem. O EBIT ficou flat, né? Então, como o EBIT ajustado caiu, né, provavelmente uma diferença lá na... porque aqui não tem ajuste, né? Mas dá a diferença da depreciação, né, já que ela está crescendo. E o resultado líquido, aqui dá para a gente ver mais ou menos o que houve. Aqui teria caído, o que aconteceu foi que ela pagou bem menos imposto, basicamente. Por isso que o lucro subiu ainda 3%, que era para o lucro ter caído mais se ela tivesse pago a mesma base tributária do que no ano passado, tá vendo? É mais ou menos a mesma base de cálculo e ela pagou o dobro de imposto no ano passado. Mais que o dobro de imposto. Então é por isso, só por isso que o lucro veio um pouquinho melhor, tá? Senão teria caído também. Aqui tem um detalhe de EBIT, mas a gente viu o ajustado caiu. As margens, né? Apertada, essa margem líquida. E é isso, pessoal. Camil, de novo, assim, não tem nada contra Camil, tá? Mas é um negócio mais comum e ordinário que você pode imaginar. Vende arroz, feijão, literalmente. Claro, né? Arroz, principal produto, vende açúcar e tal. Mas ela não tem muitos ganhos, né? Uma transformação muito simples, a margem é baixa. Essas marcas dela, é difícil dizer o quanto é né? A relevância, o quanto o cliente, por exemplo, né, vai pagar mais caro no produto da Camil porque ele gosta da marca. Duvidoso, né? Não dá em Dias, não tá acontecendo isso. A dívida, né, não tá preocupante, mas hoje em dia qualquer dívida já começa a pesar no resultado financeiro, vai pressionar um pouco. E é isso que eu tinha para dizer. Tem um monte de empresa mais legal. Acho que nas aulinhas que eu tô fazendo, né, eu destaquei bastante nas primeiras. Pô, a gente quer empresa legal, né, ativa, que vai mudar, que vai inovar, né? Então, essas empresas muito estáveis, elas geram muito pouco valor ao longo do tempo. A Camil deu uma enganada, porque ela deu esse upzinho logo depois do IPO, mas a tendência é ficar meio assim, tá? E não sei de onde a galera tirou que é empresa boa e tal. Essa é um dos maiores mistérios aqui do canal, de onde tem tanto defensor assim da Camil. Eu falei, não chega a ser uma empresa ruim, mas também tem muito mais empresas muito mais interessantes do que ela. Beleza, pessoal? Como ela divulga o resultado dela meio à parte, acaba que tem vídeo dela quase todo trimestre aqui. Então, esse foi o resultado do ano de 2021 da Camil. Lembrando que o calendário dela é fora de fase. Ela acabou de divulgar logo depois do final do trimestre das outras empresas.
E enfim, por hoje é só. Um grande abraço para todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!